Você já pensou no que você gostaria de ver escrito na lápide do seu túmulo? Senhor pastor, vira essa boca para lá, eu não estou pensando em morrer. Pesquisando na internet, eu achei alguns epitáfios bastante pitorescos e interessantes. Olhou pelo poço do elevador para ver se estava descendo, e estava. Eu não disse que ele estava doente? Aqui jaz um ateu muito bem vestido. Adalto, essa aqui você anota que é boa. Aqui jaz um ateu muito bem vestido e sem ter para onde ir. Na lápide do kamikaze, caí matando. Aqui jaz João Martins Centeio, pisou no acelerador e não no freio. Eu fui alguém na vida. Quem? Não é da sua conta. Essa aqui que vem agora é relativa à mensagem de ontem. Na lápide do funcionário público, é no túmulo ao lado. Moli, Cebolinha. Vocês todos são jovens, têm uma vida inteira pela frente, é muito natural que vocês não pensem na morte. Mesmo assim, eu gostaria de desafiar vocês, enquanto a gente está trabalhando com esse tema aqui, você fantasiar um pouco, imaginar o ano 2100, se Jesus ainda não tiver vindo para arrebatar a sua igreja. É claro que você já morreu, tá? A menos que você queira viver 100 e tantos anos. Como é que você gostaria de ser lembrado? O que você gostaria que estivesse escrito na lápide do seu túmulo? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que levou Deus muito a sério. Eu fico imaginando como é que seria a lápide do meu túmulo se meus familiares pudessem escrever nele: viveu e morreu fiel ao Senhor Jesus Cristo. Acho que não teria elogio maior a ser recebido. E isso seria coerente com o versículo, com os versículos que Jussara e eu escolhemos colocar no nosso convite de casamento. Muita gente estranhou esses versículos e não são versículos que falam sobre o amor e tudo mais, mas foi o que nós colocamos. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos capítulo 14. Talvez a maior característica da vida de José tenha sido a sua absoluta fidelidade a Deus, sob todas as circunstâncias, quer no poço, quer na prisão, quer no palácio, e até mesmo no sarcófago em que ele foi colocado no Egito. Isso simbolizou a provisão de Deus no passado e a perspectiva gloriosa de libertação no futuro. Nós temos em Hebreus capítulo 11, 22, o versículo que diz: pela fé José no fim da vida fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Em Êxodo 13, 19 nós lemos: Moisés levou os ossos de José porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. E Josué 24, 32 nos conta a história, dizendo que os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão da terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. O que eu desejo fazer com vocês nessa manhã, para encerrar essa série sobre uma vida vitoriosa na vida de José, é examinar a vida dele com base na bênção que Jacó profere em Gênesis 49,
versículos 22 a 26. Ele diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes e ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos de fertilidade da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daqueles que foi separado de entre os seus irmãos. A primeira coisa que nós queremos considerar são os frutos na vida de José. O versículo 22 diz para nós: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Jacó está comparando José a uma árvore frutífera que está ao lado de um manancial de água. Isso vai descrever duas coisas para nós: a profundidade de caráter dele e a abrangência da sua influência. Então, primeiro observe a profundidade de caráter que essa árvore tem. Ela está à beira de uma fonte. Isso nos lembra do Salmo 1, quando diz que o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que o fruto dela vem no tempo certo, que as folhas não murcham, tudo que ela faz prospera. Talvez o salmista tenha tido esse texto em mente quando compôs o Salmo 1, essa bênção de Jacó sobre a vida de José. A profundidade de caráter de José estava ligada ao caráter de Deus. E é importante nós lembrarmos que José não tinha Bíblia, como nós temos hoje. Ele não tinha a revelação completa de Deus que cabe ao homem nas mãos, como você e eu podemos olhar, folhá-la de cabo a rabo, de capa a capa. No entanto, o que ele possuía? Os sonhos da parte de Deus, os ensinamentos passados por Jacó. Vamos nos lembrar que dos 10 aos 17 anos, José já estava com um pai convertido. Então ele deve ter tido um tempo especial com seu filho, ensinando a respeito de Deus. Mas José também deve ter aprendido dos erros do pai, das observações que ele fez de como funcionava aquela família disfuncional. Parece até uma contradição aqui, né? Era tudo que José tinha. Você e eu temos a palavra eterna para meditar nela, dia e noite. Temos o Espírito Santo habitando em nós como professor residente, que nos conduz, que nos guia a toda a verdade, diz a palavra. Mas observe também a abrangência de influência dessa árvore, cujos galhos passam por cima do muro. A profecia de Jacó aqui está dizendo que Efraim, o filho mais novo de José, seria uma tribo que muito se multiplicaria em Israel. Mas se nós olharmos para trás, a abrangência da influência de José não foi pequena também no passado. Na casa de Potifar, por exemplo, Potifar logo percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Por isso, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa toda, lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Mas além da casa de Potifar, na prisão, José também
abençoou, teve a sua abrangência de influência, porque o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava, diz a palavra. E também, mais tarde, no palácio de Faraó. Faraó declarou: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, e ele está falando para José, ninguém poderá levantar mão nem o pé em todo o Egito. O próprio Faraó reconhecendo a abrangência da influência que José teria a partir daí sobre o povo todo. Agora, esse testemunho que nós temos da abrangência da influência de José é interessante, tem a ver com aquilo que o Adalto falou há pouco, sobre você chegar no juízo final e conversar com o seu professor de biologia, se não me engano, eu não entendi se o professor era de biologia. Eu não sei se nós vamos encontrar esse Faraó no céu. Eu não sei se nós vamos encontrar Potifar no céu. Eu não sei se nós vamos encontrar a mulher de Potifar no céu, o copeiro do rei, e todos os outros que estavam ali naquela cadeia, o carcereiro. Eu não sei se nós vamos encontrar essas pessoas lá. Agora, uma coisa certa, se elas não estiverem no céu, assim como aquele professor que o Adalto citou, elas não vão ter desculpa. Houve uma testemunha fiel de que Deus é amoroso, que Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, que Ele quer nos salvar. Agora, por outro lado, José pode ter conseguido que algumas dessas pessoas tenham se tornado tementes a Deus. A gente não sabe pelo relato bíblico, pelo testemunho dele. Essa abrangência se estendeu a outras coisas também. Por causa de José, os egípcios foram salvos em meio a 7 anos de fome mundial. Eles mesmos declararam: meu Senhor, tu nos salvaste a vida. A população do Egito foi salva por causa da abrangência de influência de José. E tem mais. Em Êxodo 1:7 nós lemos: os israelitas proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Está falando do Egito. Se não fosse a abrangência de influência de José, os israelitas teriam morrido também. Houve fome também na terra de Canaã, que foi suprida pela administração do plano de emergência que José fez no Egito. Nada mal para um rapaz sonhador. E você? Quando você tiver morrido, qual terá sido a abrangência da sua influência sobre a terra? É claro que nós sabemos que só Deus pode nos conduzir a uma influência marcante de vida, como Ele fez com José. Mas por onde você pode começar para ter uma influência marcante de vida? É muito simples: dando fruto. Que fruto? Testemunhando a outros a respeito de Jesus Cristo e vendo alguns deles se renderem aos pés de Jesus. Como eu falei, outros não vão crer na mensagem de Jesus, mas vão ser indesculpáveis no juízo final. Vivendo uma vida santa, vivendo com os padrões que nós temos estudado aqui, alguns outros que você conhece, tem estudado na sua igreja, eu creio, sido desafiados pela vida de José, de Noé e de tantos outros que nós temos na palavra de Deus. E vida santa, lembrem-se, é vida separada do mundo, partilhando com os outros aquilo que você possui, seja conhecimento da palavra, seja o amor que você tem, que o Espírito derramou no seu coração, seja bens. Eu achei interessante que daquela bolsa que sumiu, surgiram pessoas que tiveram um coração sensível e contribuíram para compensar pela pela perda da bolsa. Eu realmente espero que ela tenha sido perdida. Eu espero em Deus que ela não tenha sido roubada, e que ela não tenha sido roubada por um de nós, porque se isso aconteceu, prepare-se para encontrar com Deus e dar satisfações para Ele. Permitindo que o Espírito de Deus lhe molde para que diariamente você fique mais e mais parecido com Jesus. Essas são formas que nós podemos dar fruto
Ah, mas você não sabe como a minha vida tem sido dura, tem sido difícil para mim. Aí eu pergunto: ah, é? E que tal a vida de José? Ela foi fácil para ele? As lutas que ele enfrentou, vamos recapitular rapidamente. Com rancor, arqueiros o atacaram, diz a bênção de Jacó, atirando-lhe flechas com hostilidade. A vida de José foi frutífera porque não correu tudo às mil maravilhas. Entendam isso. Esse evangelho triunfalista que anda por aí é mentiroso. Quando tudo anda às mil maravilhas, você não dá fruto. Você e eu ficamos mal acostumados. Nós nos tornamos como filhos de playboy, com tudo na boca. Você já viu o que acontece com pessoas que nascem em berço esplêndido, que recebem dos pais uma herança assim enorme em termos de dinheiro? A história prova que em 3 gerações não resta mais um tostão de toda a fortuna que foi construída. Por quê? Porque sombra e água fresca não traz consigo caráter. Provações sim, como aconteceu na vida de José. Agora, quais foram esses arqueiros, essa figura de linguagem que é usada aqui, arqueiros e flechas? Quem foram esses arqueiros? Os próprios irmãos de José, que atiraram sobre ele flechas de ódio, de inveja. A esposa de Potifar, flechas de tentação e calúnia. O copeiro de Faraó, flechas de esquecimento e ingratidão. Essa dentre as que nós poderíamos citar, poderia haver outras aqui. Satanás quer impedir que você e eu sejamos frutíferos, e ele vai trabalhar 24 horas por dia e ainda alguma hora extra para conseguir o seu intento. Mas a despeito de muitas lutas, a nossa vida pode dar fruto, e ela tem tudo para dar fruto, se nós simplesmente dermos ouvido à receita de José. E essa receita de José é simples, nós temos batido nela a semana inteira: a fé de José num Deus soberano. Veja o que dizem os versículos 24 e 25a. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes e ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso. O segredo da vida de José, vida repleta de fruto, era a sua fé, a sua confiança no Deus soberano, no Deus da providência soberana. É marcante nós notarmos que pela família que José teve, pelos ambientes em que ele viveu, as circunstâncias que ele enfrentou, é surpreendente, humanamente falando, José ter tido fé, a fé dele não ter morrido. Em tudo que ele passou, entretanto, José manteve a sua fé firme no Deus que ele só conhecia por meio do seu pai, o que o pai ensinara formalmente ou informalmente, e por meio dos sonhos que ele teve. É claro, por meio da atuação de Deus gradativamente na vida dele também. À medida que ele foi obedecendo a Deus, Deus ia agindo na vida dele. E a isso Jacó se referiu quando ele disse: mas o seu arco permaneceu firme. Ele não perdeu a sua fé. Agora é interessante que o arco dele permaneceu firme, enquanto os arqueiros atiravam flechas nele. Mas José tinha um arco firme, ele tinha braços fortes, ágeis para atirar, mas você não vê José atirando flechas de volta. Sabe, eu acho incrível como é que José viveu os princípios do Novo Testamento. É fascinante. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas que sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 5,15. Outro princípio que José viveu: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Assim como no caso de José, a condição de nós vencermos é nós termos essa fé nesse Deus Todo-Poderoso. Aí você pode dizer para mim: ah, mas eu não tenho esse tipo de força que José tinha, é por isso que eu não vou dar fruto, eu não posso dar fruto. Mas eu pergunto para você: você acha que José tinha forças?
em si mesmo? Não. Onde é que ele foi buscar essas forças? Seus braços permaneceram fortes e ágeis, olha onde? Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, pela rocha de Israel, pelo Deus do seu pai que ajuda José, pelo Todo-Poderoso. Vamos analisar um pouquinho esses textos aqui, essas referências a Deus, porque elas nos ajudam a ver como é que José na sua vida prática ele aplicou isso. Assim como no caso dele, a condição para você ter força vinda de Deus é exatamente a consciência da sua completa fraqueza, impotência e incapacidade de agradar a Deus na sua vida cristã. Quando nós nos apegamos à nossa própria força, nós somos semelhantes a Jacó voltando para se reencontrar com Esaú. Jacó fica sabendo que Esaú vem ao seu encontro com uma comitiva de recepção de 400 homens. Puxa, como meu irmão é bonzinho, ele me vem receber com um exército. Com um exército? O que ele quer com esse exército? 400 homens. Ele não está vindo com a família dele, ele está vindo com um exército, 400 homens. Aí José treme na base. Ele treme na base, porque embora ele tenha encontrado com Deus ali em Betel, na ida, e tenha feito promessas de dar o dízimo e tenha tido aquele sonho, até aqui Jacó existe em cima da sua manipulação. Ele nem sequer enxerga a bênção que Deus deu para ele da reprodução dos rebanhos como sendo algo que não foi ele que fez. A inteligência dele foi dada por Deus, mas ele não percebe isso. Tanto que nesse encontro com com Esaú, Jacó está tremendo de medo. E aí Deus tem que fazer ele passar por aquele lugar de passagem do Jaboque, o vale do ribeiro do Jaboque, diz algumas versões da Bíblia de vocês. E às vezes Deus tem que fazer você e eu passarmos pelo vale do Jaboque também, para que nós aprendamos de uma vez por todas que não é a nossa força que vai conseguir vitória, é a força vinda do Senhor. Eu acho interessante que nessa cena nós vemos Jacó admitindo a verdade a seu respeito pela primeira vez na vida. E eu disse para vocês que ele tem perto de 60 anos de idade, quase metade da vida que ele viveu. Ele morreu com 130. Eu não consigo imaginar José passando por tudo que ele passou, senão por meio das forças do Deus de seu pai, como disse para nós o versículo 24. Quando eu leio o que Jacó diz a respeito do comportamento de José, eu só posso crer que Jacó relatou fielmente a José o que aconteceu naquele vale, porque José já era nascido, mas ele era pequeno, e ele não passou pela experiência que Jacó passou ali lutando com aquele anjo. O que aconteceu naquela luta? Jacó venceu a luta com o anjo. A Bíblia diz que ele saiu vencedor, mas será que ele venceu no sentido de ter derrotado o anjo? Claro que não. Ele não derrotou o anjo, até porque, em termos de teologia, aquele anjo, quando a Bíblia se refere ao anjo do Senhor, ela se refere a uma aparição de Jesus Cristo antes dele se fazer carne, uma cristofania, ou uma teofania, como a teologia chama. É muito provável que Jacó estivesse lutando com o próprio Jesus. Como é que ele iria vencer Jesus? Em que sentido ele iria vencer Jesus? Fica claro quando a gente analisa o que aconteceu. O anjo fez a pergunta para ele: qual é o seu nome? E o que ele responde? Jacó. Pela primeira vez na vida, ele está diante de uma situação que ele tem que admitir que o nome dele, lembrem-se que os nomes na Bíblia tinham um significado muito rico. O nome dele queria dizer usurpador, tirador de proveito, aquele que manipula tudo que tem direito. Quando ele quis ser abençoado por esse anjo, a condição era reconhecer a verdade a seu respeito. E a condição para você e eu sermos abençoados por Deus é nós reconhecermos diante de Deus a nossa realidade, que nós somos manipuladores,
que nós somos pessoas que querem tirar proveito pessoal das situações, que nós somos pessoas que normalmente lutam com suas próprias forças, inclusive para vencer na vida cristã. Quando nós dizemos isso, aí Deus nos declara campeões. Aí Deus muda o nosso nome, como mudou o nome dele para Israel, campeão com Deus. Porque ele havia admitido que não era na força dele que ele iria vencer, e sim na força de Deus. E ele teve uma prova monstruosa de como Deus agia sobrenaturalmente, porque ele, embora tenha essa experiência, ele ainda vai para o encontro com Esaú e toma providências, e ele pega a parte da família que ele ama menos e põe na frente, a parte da família que ele ama mais e põe por último na fila, e dá um monte de presentes para Esaú. E olha o que Esaú vira para ele e diz, em Gênesis 33:8, Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, Senhor, respondeu Jacó. Ele chama o irmão de Senhor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Nós vamos ver que ele insiste, no fim Esaú acaba aceitando, porque ele sabe que Jacó é chato, é um mala sem alça. Mesmo depois do reencontro com Deus, ainda tem resquícios da vida anterior dele de ser manipulador, mas ele vê a mão de Deus aqui dizendo: o homem que veio com 400 homens me saudar, diz: você não precisa me dar presente, cara, Deus me abençoou, estou contente de te ver, vamos caminhar junto nós dois, vamos viver juntos. E Jacó ainda fica desconfiado, e vai morar a mais ou menos 150 quilômetros de Esaú, embora tivesse prometido para ele que iria atrás dele. Ele iria na frente, mas que ele fosse atrás, porque ele tinha crianças pequenas, não podia andar na velocidade que o exército de Esaú poderia. Quando nós olhamos para a realidade ao nosso respeito, e nós a confessamos para o Senhor tem a liberdade de abrir as comportas da sua bondade, como nós vimos no Salmo 31, e despejar sua bondade sobre a nossa vida. Deus tem a liberdade de abrir os recursos sobrenaturais sobre a sua vida e a minha vida, para que ela seja abençoada, uma vez que Ele venceu a parte mais difícil na sua vida e na minha vida, quebrar a nossa independência dEle, e nos tornar dependentes da soberania dEle. Mas muito cuidado, você vive num mundo que enaltece quem vence, quem não reconhece suas fraquezas, quem nunca pede perdão. Isso é o que o mundo vai cobrar de você. Você vai sempre estar lutando contra a maré. Agora, como alguém já disse sabiamente, o Adal estava falando isso outro dia, né? Que nós temos que nadar contra a correnteza. O Haroldo da Palavra da Vida, ele diz assim: peixe morto desce pela correnteza do rio, só peixe vivo nada contra a correnteza e vence. Tem muita gente morta nesse mundo, indo conforme a correnteza do mundo, mas você está vivo por Cristo Jesus e você pode nadar contra a correnteza. Ok, versículo 24, veja só o que diz o texto. José venceu os arqueiros e as flechas, por quê? O seu arco permaneceu firme pela mão do poderoso de Jacó. Ele ouviu seu pai contar como é que foi essa história do Val de Jaboque, como é que tudo acabou bem. Então ele percebeu que ele tinha um Deus poderoso. Agora, ele está ouvindo isso quando ele tem entre 10 e 17 anos. Então mais tarde ele aplica isso na sua vida. Mas não só que Deus é poderoso, ele percebeu que esse Deus poderoso era um Deus pessoal. É o Deus do papai, pode ser o meu Deus também, se eu confiar nele, se eu viver perto dele. Uma segunda coisa, o seu arco permaneceu firme pelo nome do pastor. Interessante que Jacó usa essa figura do pastor, porque ele provavelmente está vendo José, os seus filhos, como ovelhas.
E como é que é a ovelha? A ovelha é volúvel, ela é teimosa, ela é dependente, ela é lerda, ela precisa de um pastor para cuidar dela. O nosso pastor faz com que nada nos falte, como diz o Salmo 23. Em verdes pastagens Ele faz nos repousar e Ele nos traz as águas tranquilas. Ele restaura o nosso vigor. Ele nos guia por veredas da justiça por amor ao seu nome como pastor. Mesmo quando você e eu estamos andando por um vale de sombra e morte, nós não precisamos temer perigo algum, porque Ele está conosco. A vara e o cajado dele nos protegem. Ele prepara para nós um banquete diante dos nossos inimigos. Eu repito que eu acho que o salmista, em várias circunstâncias, estava se reportando a essa profecia que foi proferida por Jacó com relação a José. José venceu os arqueiros também. O texto estava aqui, era só eu pôr para vocês lerem comigo. José venceu os arqueiros também porque o seu arco permaneceu firme pela rocha de Israel. José deve ter assimilado com tudo que o pai contou, com tudo que ele viu, que Deus é firme, que Deus não muda. Nós podemos confiar nele. Ele é a nossa defesa segura. E também o seu arco permaneceu firme pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso. Aqui eu acho uma coisa interessante. Jacó está dando um testemunho de que José fez a transição entre o Deus de papai e mamãe e o seu Deus. Para aqueles de vocês que foram criados num lar cristão, para nós pais, uma das coisas mais gloriosas que existe é ver vocês começarem a caminhar pelos seus próprios pés, pelas suas próprias pernas espirituais. Não tem coisa mais gostosa para pai e mãe do que ver os filhos tendo convicção no seu Deus. Não é mais o Deus do papai e da mamãe, ele se tornou o meu Deus. E foi isso que José fez. E ele teve que fazer isso porque ele não teve saída. Com 17 anos ele vai para um país estranho, língua estranha, como escravo. Ou ele punha o Deus do papai para funcionar para ele, ou então ele estava frito. E aí o Deus do papai e da mamãe se tornou no seu Deus. Eu acho portentoso esse testemunho que Jacó dá. Ele diz que aquele filho não viveu à sombra da espiritualidade de papai e mamãe. Ele teve a sua própria comunhão com Deus. Ele teve o seu momento de conversão em Cristo Jesus. E a partir daí, ele funcionou com dínamo próprio, com ligação pessoal com Deus. Mas ele diz também que Deus é todo poderoso. Eu acho interessante o que diz James Montgomery Boyce, que é um dos teólogos mais respeitados que nós temos. Ele diz que essa expressão todo poderoso vem da expressão hebraica, do substantivo hebraico shad, que quer dizer seio materno. Ou seja, ele se refere a Deus, Jacó está se referindo a Deus como aquele de quem nós sugamos todas as forças, toda a vitalidade, todos os recursos de que carecemos, assim como uma criança recém-nascida tira do seio materno a sua vida, a sua existência. Aqui cabe a você, tendo como parâmetro a vida de José, fazer algumas perguntas. A minha fé está posta num Deus que eu sei ser soberano? Será que eu o vejo como Deus realmente pessoal, o meu Deus? Ou seja, eu já deixei de enxergar esse Deus como Deus do papai e da mamãe? Eu tenho experiências com esse Deus que são pessoais minhas? Eu paro para pensar que Deus é o meu pastor, de que nada terei falta, porque a bondade dele me seguirá por toda a vida. E alguns exemplos disso são que Ele me quer fazer contente, me dá repouso seguro, uma vida tão viçosa quanto sugere a cena de pastos verdejantes. Será que vejo Deus como quem tem o desejo de me conduzir ao refrigério e bem-estar sugeridos por águas tranquilas, não por sombra e água fresca,
Mas a verdadeira sombra e água fresca espiritual, a dependência de Deus. Será que eu consigo ver Deus interessado em me conduzir por caminhos que se conformam com a sua vontade moral, as chamadas veredas da justiça? Será que eu tenho visto Deus como rocha, aquele que se propõe a ser a minha defesa segura, nossa defesa segura? E se meus pais são crentes firmes no Senhor, o meu Deus é o Deus dos meus pais, o Deus que me ajuda, com tantas vezes eu ouvi agir na vida dos meus pais. Isso nos traz a nossa última consideração, a consequente plenitude da vida de José, que está nos versículos 25b a 26. O texto bíblico diz para nós o seguinte: que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos de fertilidade e de fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado entre seus irmãos. Repare que nesse texto aqui nós temos a expressão abençoa e bênçãos 7 vezes. Parece redundância. Não, Jacó está querendo dar um recado claro para José. Quando a vida é frutífera, quando existe fé num Deus que é soberano, o resultado só pode ser uma plenitude de vida. Só pode ser eu viver na plenitude do potencial que Deus deu para mim, para a glória dele. Você percebe que a bênção de Jacó está voltando a falar dos antepassados dele. Aqui no texto da NVI não parece muito claro, mas na revista atualizada, eu não tenho esse versículo aqui. Na revista atualizada, ele fala: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Quando ele diz aqui, as bênçãos de seu pai serão superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Ele está prometendo para José que as bênçãos que José vai receber são maiores que as bênçãos que foram prometidas a Abraão e a Isaac e a ele mesmo. Agora, eu me pergunto, será que nós cremos nisso? Nós achamos isso linguagem retórica. Por exemplo, João 14:12, quando Jesus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Você acredita no que Jesus falou aqui? Repare bem, quem está falando? É Jesus. Jesus pode mentir? De maneira alguma. E quando Jesus começa com essa expressão, digo-lhes a verdade, ou nas versões mais antigas, em verdade vos digo, ele está querendo deixar claro e seguro para você que aquele que não pode mentir está dando uma promessa que, se você crê nela, você pode levar o cheque no banco porque tem fundo, não vai voltar. Agora, nós cremos de fato que nós podemos realizar obras maiores do que o próprio Jesus realizou, conforme a promessa dele. Sabe o que isso diz para mim e para você? Nós temos a bênção de Deus à nossa disposição, nós só não fazemos uso dela. Isso é uma tristeza. Talvez não façamos uso porque nós não cremos num Deus que é soberano, e por isso nós não damos fruto. Consequentemente, a nossa vida não pode ser usada na plenitude do seu potencial, como foi o caso da vida de José. Não é à toa que José, ao morrer, disse para os seus filhos, para os seus irmãos: não me enterrem numa pirâmide com tesouros dessa terra. Ele não disse nessas palavras, mas em efeito foi o que ele disse. Ele sabia que quaisquer recursos materiais que ele tivesse recebido eram para abençoar outras vidas. Quaisquer bênçãos espirituais que ele recebesse tinham que abençoar outros, e essas haveriam de acompanhá-lo para a eternidade, para ser o galardão dele. É por isso que em Hebreus 11:10 a Bíblia fala a respeito de Abraão,
eu voltei, o que eu fiz aqui? Não, eu já passei. Eu não tenho o texto de Hebreus 11, 10. Falando de Abraão lá em Hebreus 11, 10, e também se referindo a Isaac e Jacó, e consequentemente a José, o texto bíblico diz assim: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Quando você vive uma vida dependente da soberania de Deus, e você dá fruto, é mais do que lógico que você experimente plenitude de vida como José experimentou. E é mais do que lógico que você tenha os seus olhos voltados para a eternidade, não voltados para esse mundo, para os valores desse mundo, procurando arrebanhar tesouros desse mundo, fama desse mundo, etc. No final do relato da vida de José, nós temos um testemunho eloquente de tudo isso. Veja o que diz Gênesis 50, 22 a 26. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim, seus tetranetos. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier a favor de vocês, levem meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. E esse sarcófago depois seguiu com o povo de Israel para a terra prometida. A palavra de Deus promete honra a filhos, promete vida longa a filhos que honram a seus pais, a filhos que estão querendo viver dentro dos parâmetros de Deus. E José teve essa vida longa, uma vida literalmente de patriarca, daqueles que vêm terceira, quarta, quinta geração, como foi o caso de Jacó, que viu até uma geração a mais do que José, nos diz o texto bíblico. Isso talvez seja uma das maiores mostras da aprovação que Deus tinha sobre a vida de José, sobre o rico legado que José deixou. Eu não sei o que isso faz com vocês, mas isso mexe comigo. Eu que já estou deixando a idade de ser o pai que influencia os filhos, e já estou caminhando para aquela idade que eu estou começando a querer ser avô. Isso mexe muito comigo. A minha parte com os meus filhos eu já fiz, a minha esposa já fez a parte dela com os nossos filhos. Agora a gente não vê hora de virem os netos, para a gente começar a poder influenciar a vida dos netos, mostrar para eles esse Deus maravilhoso, ajudar os filhos a imprimirem nos netos, nos filhos deles, que esse Deus vale a pena ser seguido. Como eu expliquei para vocês aquele cálculo, cada filho tendo 4 filhos, e daqui a 5 gerações, 1.256 pessoas, se não me engano, se o meu cálculo estiver certo, vivendo uma vida reta diante de Deus. Eu quero terminar os meus dias, se Jesus não voltar antes, com a mesma convicção da intervenção de Deus e o cumprimento das suas promessas que José teve, de que Deus faria para os seus. Eu quero concluir minha vida passando para os meus a mesma convicção de José. Assim como o Egito não era a habitação final dele, ele anelava por estar com Deus. Eu quero ter a certeza de terminar os meus dias deixando claro para os meus filhos que aqui não é meu lar. Como diz aquele cântico antigo, um viajante sou. Eu sei que não é muito comum para vocês pensarem em morte, na idade que vocês estão. Mas, como eu disse, o que estaria escrito na lápide do seu túmulo depois que você for embora? Qualquer um de vocês que teve um estudo formal na área de administração, pelo menos, de planejamento, conhece um pouquinho das técnicas do chamado PERT, aquela coisa que você pega o alvo final
e você coloca no dia tal, por exemplo, meu filho vai se casar. E ele falou: pai, eu estou assim meio assustado, o que eu faço para chegar no casamento, tá com tudo feito? Eu falei: você tem que fazer um PERT. O que é um PERT? Você bota lá, dia tal, digamos em janeiro, estou me casando. O que tem que acontecer para que isso ocorra? Convites, papéis, documentos, casa para morar, etc. Aliste ali as coisas que tem que acontecer. E aí você começa a voltar na sua vida dizendo: para que nesse dia eu possa estar me casando, eu tenho que ter, por exemplo, os convites distribuídos tanto tempo antes. Para que eles estejam distribuídos tanto tempo antes, eles têm que sair da gráfica tanto tempo antes. Para que eles saiam da gráfica tanto tempo antes, eu tenho que estar com os dizeres resolvidos tanto tempo antes, até chegar o dia de hoje. Uau, mas o tempo está apertado. Então você tem que distribuir o que vai acontecer nesse meio tempo. A minha sugestão é que você faça um PERT. Você não sabe quando você vai morrer. Mas olhe lá para frente, imagine a lápide do seu túmulo e comece a olhar as áreas da sua vida em que você precisa trabalhar para que você possa chegar ao final da sua vida e isso ser uma verdade, uma realidade com relação aos dizeres que estão ali no seu túmulo. Da mesma forma que eu penso nisso na minha vida, eu quero propor isso para vocês, e eu gostaria que a gente terminasse mais uma vez com a cabeça curvada, os olhos fechados. Eu vou fazer algumas perguntas, algumas colocações, mas eu insisto que você fique com cabeça curvada e olhos fechados, que você esteja pensando só nisso, não distraído com qualquer outra coisa. Pense e responda isso para Deus. Primeiramente, José ouviu atentamente o que o seu pai tinha a lhe passar a respeito de Deus. E isso foi se constituindo numa base essencial para o futuro que estava reservado para José por Deus. Eu pergunto para você, você vem de um lar cristão? Se você vem de um lar cristão, a sua conduta é a de ouvir seus pais, ou você passa batido por aquilo que eles ensinam, recomendam para você? Alguns de vocês têm pais que são verdadeiros exemplos de fé, de vida com Deus. Vocês estão atentando para a vida deles? Vocês têm agradecido a Deus pelo privilégio do lar em que vocês nasceram, que outros aqui que não nasceram nesse lar cristão gostariam demais de ter esse privilégio? Você tirou bom proveito até aqui do ambiente cristão, de igreja, conferências, acampamentos que você frequentou? Ou isso tudo não tem passado de um momento de curtição, de som, de amizades, etc. para você? Segundo lugar, José recebeu de Deus sonhos que mostravam o que seria o seu futuro e ele se apegou a esses sonhos. À medida que Deus hoje fala a você através de conferências como essa, de pregações, do seu próprio estudo da palavra de Deus nos seus momentos de hora silenciosa, você vem colocando esses recados de Deus para funcionar na prática na sua vida? Você tem dado atenção à voz de Deus que hoje não se revela mais por sonhos, mas via ministração objetiva da sua palavra, quer do púlpito, quer através do professor residente que mora no seu coração, o Espírito Santo, capaz de ensinar você nos momentos que você tem a sós com Deus? A vida de José não foi nem de perto, em terceiro lugar, uma vida que nós poderíamos chamar de fácil, agradável, pelo menos no seu início. Ele só chegou ao topo aos 30 anos de idade. E assim mesmo, logo de início, ele pegou um rabo de foguete tremendo, tendo que administrar aqueles 7 anos de fome no Egito. Você é o tipo de jovem que dá ouvidos a esse evangelho triunfalista que está por aí, que não é bíblico, que anda dizendo que vida com Deus é sombra e água fresca? De que se tudo caminha às mil maravilhas, se não caminha às mil maravilhas, deve ser necessariamente porque tem pecado na sua vida ou falta de fé? Eu não estou dizendo que o pecado não cause problemas, ele causa, mas ele não é a única causa de problemas. Você está confiando no que dizem esses falsos mestres
de que se você vive com Deus, tudo tem que estar caminhando às mil maravilhas? Isso tem frustrado você porque a sua vida não caminha às mil maravilhas? E até tem dado a você a ideia de que você é um crente de segunda classe? Se esse for o caso, eu queria que você nesse momento confessasse a Deus o pecado de você estar dando ouvidos a falsos mestres e não ao que a palavra ensina. Pensando na vida de José, admita diante de Deus que Ele tem o direito de ordenar os eventos da sua vida como aprouver a Ele, Deus soberano. Agora diga a Deus que você entende que a única forma de você ser bem-sucedido, de ser um sucesso aos olhos de Deus, é curvando-se à soberania dEle em sua vida, que pode incluir arqueiros atirando flechas de ódio, inveja, tentação e calúnia, esquecimento e ingratidão, dentre tantas outras flechas que você pode encontrar na sua vida. Diga a Deus que você entende que essas provações vêm para o seu crescimento, para que você se pareça mais e mais com Cristo Jesus. Em quarto lugar, eu quero que você considere que José não foi só trabalhado pelos arqueiros e flechas, mas também pelo conhecimento pessoal de Deus, a cada experiência que ele passava, e por uma fé que não abria mão de crer no Deus soberano, e que tem um momento certo, seu kairós, para nos colocar naquela posição em que Ele vai realmente nos usar. Abra o seu coração com Deus, admita a sua impaciência, o seu imediatismo com Ele, quando Ele parece não ouvir você, não atender às suas orações com a rapidez que você esperaria. Diga a Deus que você reconhece, pelo que você viu na vida de José, que somente quando você estiver totalmente dependente dEle, e no momento dEle, é que a sua vida cristã começará verdadeiramente a dar frutos que permanecem. E por último, eu peço que você também considere que Jacó, ou José, melhor dizendo, acabou sendo abençoado e tendo uma vida que constantemente abençoa outros, porque ele não quis dirigir o seu destino. Ele deixou o seu destino nas mãos do soberano Criador e Deus. Peça a Deus que lhe permita aprender essas lições, para que a mão de bênção de Deus possa pairar sobre a sua vida e estender a abrangência dessa bênção à vida de outras pessoas. Diga a Deus que você não se contentará até que você se torne bem parecido com Jesus. Não importa o preço a pagar. Converse silenciosamente com Deus. Ainda com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados, eu gostaria de fazer um desafio para você. Não é do nosso estilo de ser fazer um apelo para que pessoas venham à frente para aceitar Jesus. Nós cremos que Deus toca no coração, e quando Deus toca, Ele toca para valer. Mas com relação à vida cristã, eu acho importante a gente tomar certos passos diante de Deus. Eu acho importante aquele momento em que você diz para Deus: Deus, agora eu quero, para valer. Agora eu quero ter vitória na vida de tentação sexual. Agora eu quero ter vitória na vida que não acredita em maldição de família, mas que olha para circunstâncias desagradáveis como meios de Deus agir e ensinar verdades preciosas. Agora eu quero saber no momento da adversidade reagir de forma certa como José reagiu e aprender as lições, não passar batido por elas. Agora eu quero aprender a se colocado numa situação de sucesso, prosperidade e poder, agir de uma forma que beneficie os outros, que glorifique o teu nome
nunca busca benefício pessoal. Agora eu quero, Senhor, lidar com as situações de não perdão na minha vida. Eu não quero crescer com amargura sendo curtida no meu coração e envenenando a tantas outras vidas. Eu quero ser uma vida frutífera como a de José, uma vida cuja abrangência dos frutos se estende e não para mais, não tem limite, só o Senhor conhece o limite. Se você quer, e você foi tocado por Deus nessa semana, pelos estudos que o Adalto deu para nós, pelos estudos também na vida de José, vida de Noé, vida de José, duas vidas tão tementes e submissas à vontade de Deus. Se você tem algum desses desejos que eu citei no coração, e você quer dizer para Deus: Senhor, eu quero, eu não abro mão disso, eu não abro mão de viver uma vida assim, eu não quero viver uma vida cristã medíocre. Se você quer colocar esse propósito diante de Deus, eu vou pedir que você fique em pé no seu lugar, de olhos fechados, cabeça curvada. E não fique em pé porque outros estão ficando. Talvez você já tenha tomado essa posição diante de Deus, e você está firme nela, você não precisa levantar. Mas se nessa semana Deus tocou de alguma forma no seu coração e você quer que Ele continue a atuar, dê esse testemunho para o próprio Deus, dê esse testemunho para a sua própria alma: eu quero, eu não abro mão disso. E só uma palavrinha final, todos ainda cabeça curvada, olhos fechados. Talvez algum de vocês que esteja sentado porque ainda não conhece o Senhor Jesus, pode estar frequentando a igreja há muitos anos, pode até vir de um lar cristão, ou quem sabe não é de lar cristão, mas ainda não teve aquele momento de colocar sua confiança em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero dizer para você que talvez Deus tenha usado essa semana para tocar na sua vida, e para você de uma vez por todas ouvir a voz de Deus, não resisti-la, e dizer que você coloca a sua confiança em Cristo Jesus. Você pode fazer isso nesse momento, se Deus estiver te dando a oportunidade de dizer para Jesus que você o quer como seu Salvador, como aquele que vai fazer a sua vida ter sentido. Pai querido, nós te somos imensamente gratos pelo privilégio desta semana, uma semana em que nós ficamos confinados pelo tempo, mas uma semana que termina com um sol bonito, talvez mostrando para nós que o Senhor quer que nós sejamos um reflexo desse sol para tantas pessoas que vivem nas trevas. Senhor, abençoa a tomada de posição de cada um aqui nesta manhã. Ajuda cada jovem desses, a cada adulto, a ter nas vidas de José e de Noé verdadeiros exemplos a serem seguidos. Ajuda cada um, ó Pai, a enxergar que Deus não chama super-homens, Ele chama pessoas para serem grandemente usadas por Ele. Mas para isso essas pessoas precisam se submeter a esse Deus, precisam deixar a sua independência, a sua manipulação, a sua tendência de correr na frente de Deus. Tudo isso e tantas outras coisas têm que ser colocadas aos pés do altar de Cristo, na cruz de Jesus. Ajuda que todos nós estejamos fazendo isso nesta manhã, ó Pai, para a Tua glória, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.